A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que a graça de Deus seja sobre a sua vida e a vida da sua família. Hoje estamos juntos mais uma vez para estudar a lição de número 3, lição de adulto, cujo tema é a sutileza da imoralidade sexual. E eu quero trazer uma síntese aqui, ou trazer um subsídio para vocês, né? Quero aqui fazer uma colocação em 3 pontos principais sobre a imoralidade. Primeiro, a fornicação, que é o pecado, né, o sexo ilícito entre solteiros. Segundo, o adultério, que é o pecado do sexo fora do casamento. E terceiro, a homossexualidade, que é a relação entre duas pessoas do mesmo sexo, tá? Essas três áreas, esses 3 tipos de pecado é abominável aos olhos do Senhor. O nosso texto áureo está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Verdade prática. As Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento, constituído por Deus. Então podemos entender aqui que o sexo não é pecado, tá? É permitido por Deus, é agradável aos olhos de Deus, mas após o casamento e no casamento. Fora do casamento ou antes do casamento é abominável aos olhos de Deus e é pecado. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves. Ele traz aqui a leitura bíblica em classe, está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 ao 20, e Romanos 1, 26 e 28. Aqui na carta de Paulo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós temos um resumo aqui, né? Onde o Paulo sintetiza todo esse texto aqui, do 15 ao 20, dizendo, fugir da prostituição. Tá? Nós vemos que a Bíblia nos recomenda, né, que nós devemos resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Mas quanto à prostituição, quem tem que fugir é eu e você. Tá? E na questão do diabo fugir de nós temos que estar realmente submisso a Deus. Aí então, obediente à palavra de Deus, aí ele vai fugir de nós. E quanto à prostituição, também devemos fugir da prostituição. Porque quando nós estamos debaixo da potente mão de Deus, obedecendo a sua palavra, nós vamos fugir do mal, fugir do pecado. Tá? Então, é o conselho de Paulo. E como é de costume, né, o roteiro da lição segue por todos os comentaristas. O nosso comentarista, José Gonçalves, pastor José Gonçalves, divide a lição em 3 pontos principais. Primeiro ponto, a revolução sexual. Segundo ponto, ou segundo tópico, as principais distorções da sexualidade sadia. E terceiro e último ponto, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Começando a nossa lição aqui na introdução, nós temos aqui, nesta lição, abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas, passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Por exemplo, o sexo antes do casamento e entre pessoas solteiras, que era visto como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. Da mesma forma, o adultério, que já foi tratado como crime, também passou a ser visto com naturalidade, bem como a normalização
da homossexualidade. Então aí uma quebra de paradigma, né? A revolução sexual. Tivemos várias revoluções, né, no mundo. E agora, por fim, essa revolução sexual que vem relativizando. O que era pecado já é visto como normal em nossos dias. Mas para você e eu, que somos cristãos, pautado, certo, na orientação, nos paradigmas judaico-cristão, né, da palavra de Deus, nós nunca vamos ter isso como normal, mas sempre como pecado. Porque o dia que nós relativizarmos isso, nós estamos pecando contra o nosso Deus. Tá? Primeiro ponto, ou primeiro tópico da nossa lição, a revolução sexual. Como eu disse, houve várias revoluções e podemos lembrar aqui as mais, né, estudadas e mais contemporâneas, mais recente. Nós temos a Revolução Francesa, né, no século XVIII, certo? Temos também a Revolução Industrial, do século XVIII ao século XIX, certo? Essas revoluções, elas geraram mudança rápida, né? Aonde? Qual área? Na política e no trabalho. Então, as revoluções sempre causou uma mudança radical e rápida. Então, a revolução sexual não foi diferente. Ela gerou profundas mudanças, né? E parece que não tem mais limite, não para mais, certo? E caminha para uma legalização, ou para a legalidade, né, da imoralidade sexual, certo? Então nós vemos aqui que essa revolução, né, esse novo paradigma que está sendo proposto, tá, a partir da revolução sexual ou da quebra de paradigmas. Tá? No nosso primeiro subponto, primeiro tópico, nós temos um novo paradigma para a sexualidade. O paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos. Dentro desse modelo cultural, os valores mais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado e que, portanto, deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo. Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais e monogâmicas, tá? Entre um homem e uma mulher, e um casamento único, tá? De um homem e uma mulher, monogâmicos, não sendo considerados normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Gênesis 1:27. Deus disse, né? Façamos o homem, a nossa imagem semelhante. Façamos o homem e a mulher. Tá? Então, Deus não fez aqui, Ele fez Adão e Eva, e não Adão e Ivo. Tá? Então, tudo que foge desse padrão é imoralidade. Havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria expressar. Tá? Então, nós, do Ocidente, fomos moldados dentro dos paradigmas judaico-cristão, aonde o casamento é entre uma mulher e um homem, e o casamento monogâmico. Tá? E o adultério já foi crime no passado, mas hoje já é visto como naturalidade, o relativismo. Mas nós cristãos não podemos pautar nessa revolução sexual, nessa quebra de paradigma, nessa nova cosmovisão. Porque se nós forjarmos, se nós pautarmos nessa revolução sexual e ficarmos de acordo, conivente, seremos rechaçados por Deus e podemos perder a nossa salvação. Então fique firme, nós pastores, certo? Nós obreiros, que estamos na frente do rebanho, ensinando a igreja
como se deve comportar nesse presente século divorciado da palavra de Deus. Nós temos que influenciar essa sociedade e não ser influenciada por ela. Avançando para o segundo subponto do primeiro tópico, a quebra de um tabu. A quebra de tabus é o que está a mídia, aí aflorando com toda a força a quebra de tabus, ensinos, e levado a nossa juventude a pecar. Já hoje é fora da moda a menina ser virgem, ela tem que se aderir e já é visto como careta, mas para Deus não, para Deus isso é louvável. A partir dos anos de 1960, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. O movimento de contestação, principalmente da moral cristã, ganha cada vez mais visibilidade. Com a chegada da TV, a contracultura chega com muita mais força e de uma forma muito mais presente nos lares. Os historiadores observam, por exemplo, que a contracepção e a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força nas sociedades ocidentais. A partir dessa época, dessa forma, a sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, passou a ser considerada um tabu a ser quebrado a partir dos anos de 1980. Cresce a indústria pornográfica e a relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. Sentindo a pressão social e cultural, muitos dentre os evangélicos passaram a fazer concessões a essa nova modalidade. A relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade passaram a ser vistos com mais naturalidade. Infelizmente, isso no meio evangélico já tem forçado e muito tem cedido a essa ruptura de paradigma, essa revolução sexual da imoralidade. Mas nós temos que continuar pautando na palavra de Deus. Amamos as prostitutas, amamos o homossexual, certo? Amamos aqueles que praticam a fornicação, mas não somos coniventes com seus atos, tá? A partir do momento que ganhamos eles para Cristo, toda essa prática imoral tem que ser deixada, tá? Não podemos ser coniventes, senão seremos cúmplices e perderemos o céu, tá? Perderemos, Deus não terá mais amor e prazer nas nossas almas. Então, isso é abominável ao Senhor. Nós aceitamos sim, de bom grado, o homossexual, nas nossas igrejas, as prostitutas, mas se eles aderirem, aceitar a Cristo como Salvador, todas essas práticas têm que ser lançadas no mar de esquecimento. E sabemos que a homossexualidade é uma prática aprendida. Ela não é genética. Ninguém até hoje provou, mas querem pôr garganta abaixo, que ela vem de nascimento, mas isso não é provado pela ciência. Ela é uma prática aprendida e ela, por isso, através da palavra de Deus, pode ser mudada. Tá? É uma prática aprendida e a partir do ensinamento de Cristo, a pessoa pode se converter e mudar essas práticas. Da mesma forma, a fornicação, certo? O solteiro, aceitando a Cristo, ele tem que deixar essas práticas. Se ele é amaziado, se ele tem várias mulheres, tem que largar. Ele tem que deixar essas práticas. E agora, a partir do momento que aceita Cristo, ele precisa de arrumar uma pessoa,
e ter agora um casamento diante da presença de Deus e ser fiel aos mandamentos de Deus. Da mesma forma é o homem que era adúltero, aceitou a Cristo, ele agora vai ser fiel à sua esposa e também a sua esposa a ele. Tá? Então essas práticas têm que ser deixadas. Avançando para o nosso segundo subponto, ou segundo tópico, as principais distorções da sexualidade sadia. Primeiro subponto, a prática da fornicação. No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como a prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento, realizado por pessoas solteiras. Contudo, o termo grego usado no Novo Testamento, porneia, que dá origem às palavras já cunhadas na língua portuguesa, como pornô, pornografia e etc. Possui um sentido muito mais amplo, significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo o adultério, a prostituição, a impureza e fornicação. Na verdade, porneia classifica as palavras prostituição e fornicação como sinônimas em 1 Coríntios 6 e 18. Paulo usa o termo com o sentido de fornicação e prostituição, considerando como práticas pecaminosas e extremamente maléfica para a vida do cristão. Então, Paulo dá uma relação em Gálatas 5 e 19, né? Falando sobre ali as obras da carne, e ele põe aqui a prostituição, né? Que vem da palavra pornô, porneia, que abrange todas as áreas da sexualidade, da lascívia, né? Da fornicação e etc. Essas são as obras da carne. O crente não pode, né, continuar realizando essas obras da carne. Tem que partir para Gálatas 5 e 22, que o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, né, benignidade, mansidão, temperança, fé. Então, são os frutos do Espírito que o crente tem que produzir no seu corpo, e não as obras da carne. Então, devemos fugir dessas práticas pecaminosas, e Paulo os aconselha. Avançando para o segundo subponto do segundo tópico. Adultério não é crime, mas é pecado. Então, adultério antes, no passado, era crime, certo? Deixou de ser crime, mas não deixou de ser pecado. Né? A tendência hoje das leis, né, que estão vindo, dessa revolução da imoralidade sexual, é legalizar aquilo que era pecado, né, relativizando que não é mais pecado. Mas para nós, nem tudo que é legal, né, nós devemos praticar. Porque tem coisa que é legal, mas é pecado. Então você não deve aderir a essa revolução da imoralidade sexual. O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira, até a revogação da lei que o regulamentava. Hoje não é considerado mais um crime, contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser um pecado. A Bíblia Sagrada reprova veemente a prática do adultério. Quando o rei Davi adulterou com Betseba, o profeta Natã, amando de Deus, condenou de forma dura seu ato pecaminoso, segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 5, 12, 9 e 10. Na literatura sapiencial, especialmente os provérbios, sobejam as advertências contra essa prática. Provérbios 5, verso 1 ao 23. Jesus e seus apóstolos condenaram o adultério. Mateus 5, 31 e 32 e 1 Coríntios 6 e 9. Então Jesus disse, olha, não diz aos antigos, né, que adulterar é pecado, e eu vos digo mais ainda, que aquele que olhar numa mulher e a cobiçá-la, já é réu de juízo. Tá? Então Jesus não veio abolir a lei, mas ele vem atualizar a lei. Certo? Ele cumpriu todo a lei.
mas ele não aboliu, ele atualizou. Os antigos, né, a lei de Moisés dizia que era pecado adulterar. Agora eu vos digo que se atentar para uma mulher em cobiça, então já pecou, certo? E provérbio da mesma forma, dizendo para o jovem tomar cuidado, né? E conta a história de uma mulher que, certo, se agraciava para seduzir um jovem, dizendo que o marido dela havia viajado e ela estava sozinha e que eles deviam, né, se deter em amor, né, enquanto o marido estava longe. E ele não sabia que estava indo para a morte, porque o ciúme do marido é mais forte do que a morte. Então, fugir das mulheres prostitutas, que pode levar não só o seu corpo à morte, mas a sua alma ao inferno. Terceiro subponto do segundo tópico, a homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Os cristãos que têm na Bíblia a sua única regra de fé, compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico. Não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética. Em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. A homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte desse processo. Por exemplo, o caso de gêmeos idênticos comprova isso. A realidade tem mostrado e as pesquisas confirmam que há gêmeos em que um é homossexual e o outro não. Se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Em outras palavras, os gêmeos seriam homossexuais, pois possuem a mesma constituição genética. Assim, os cristãos conservadores, que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo, entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural da criação, conforme registrado na Bíblia, e não um fruto preconceituoso. Gênesis 1, 2, Romanos 1 e 26, 1 Coríntios 6, 9 e 10, 1 Timóteo 1 e 10. Então, o ativismo gay, LGBT, muitas vezes taxa os cristãos conservadores como homofóbicos, mas nós não somos homofóbicos. Não somos. Tá? Nós amamos vocês, amamos todos, não amamos esse ativismo gay, que quer pôr a goela abaixo da cristandade, dos conservadores, que deve se relativizar o casamento, né, a relação das pessoas do mesmo sexo. Não, a Bíblia condena, Olha aqui, Romanos 1, 26 ao 28, né? Pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, né? Uns para com os outros, varão com varão, cometendo turpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E esse versículo, ele está de acordo com a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, onde nós temos lá, se não estou equivocado, Êxodo, se não estou equivocado, ou Deuteronômio 18 e 22, que é abominável homem se deitar com homem, isso é abominável aos olhos do Senhor. Então a Bíblia não contradiz, mas um texto, ele identifica com o outro. E aí se forma a doutrina. Porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Mas aqui nós temos texto e contexto, aonde nos forma uma doutrina que a homossexualidade, ela é pecado perante os olhos de Deus. Então não somos homofóbicos. Amamos os homossexuais, mas não somos coniventes com a sua prática. Pode vir e adentrar em nossas igrejas, mas a partir do momento que você decidir, eu quero servir a Cristo, tem que ter mudança de vida. E o próprio Espírito Santo vai te ajudar, tá? Porque é preciso, né? Não podemos ir contra a palavra de Deus. Como Martinho Lutero diz, quando o Papa queria que ele renunciasse, né, às suas
95 Tese, né? A sua contraposição contra os dogmas católicos, a sua oposição. Ele disse, eu não posso fazer isso porque eu sou cativo da minha mente, a minha mente é cativa da palavra de Deus. Então nós somos cativos da palavra de Deus e não podemos admitir essa situação. Tá? Então, avançando aqui para o nosso... Já fechando a nossa lição, né? Já terminamos aqui, graças a Deus, né? Uma lição maravilhosa. E nós vamos agora para a finalização. Aliás, para o terceiro tópico, melhor dizendo. Estou adiantando aqui. Mas para o nosso terceiro tópico, estamos no segundo tópico. Terceiro tópico, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Tá? Primeiro subponto, o sexo atende uma necessidade da criação. Isso é verídico, isso é óbvio, tá? Uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. Deus disse para o primeiro casal, se multiplicar e encher a terra, Gênesis 1:28. Sem a procriação, não haveria a perpetuação da espécie humana. O sexo, portanto, atende uma necessidade premente da criação. Então, o sexo, além da satisfação, que é uma necessidade, né, do homem mais a mulher, ele é para procriação. Tá? Jesus, o próprio Deus disse, né? Multiplicai e enchei a terra. Então, hoje, é lógico que é diferente, há muitos habitantes. Então, hoje nós temos o planejamento familiar. Um casal tem 2, 3 filhos no máximo, devido, né, à demanda, né, e também os problemas financeiros, né, mas que o homem que se casa, ele tem que procriar, né? E o sexo é para procriação, isso é bênção de Deus, os filhos são bênção de Deus, e também para a satisfação da nossa necessidade, né, sexual, certo? E jamais, né, pode ter casamento de 2 homens e 2 mulheres, porque eles não podem procriar. E isso levaria a raça humana à decadência, né, a um caos social, acabaria. O ser humano, a sociedade seria extinta se houvesse, né, essa perpetuação da homossexualidade, casando homem com homem e mulher com mulher. Há 30, 50 anos não teria mais a espécie humana na Terra, seria um desastre total. Avançando para o segundo subponto do terceiro tópico, o sexo como complementação e satisfação. Além da procriação, o sexo deve atender à necessidade de complementação e satisfação. A Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experienciada dentro dos limites que o Criador estipulou. O casamento, Mateus 19:5, né? A maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra as suas mais diferentes formas de impureza, como a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento, monogâmico e heterossexual. Tá? Então, aí é o padrão divino. Contudo, convém dizer que o sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, mas como um espaço na qual um se complementa no outro. Também não deve ser visto apenas como um dever ou obrigação a ser praticada de forma mecânica e sem amor. Deve ser feito com amor, de forma que o casal se sinta satisfeito e realizado. Provérbios 5, versículo 18 ao 19. Então nós vemos aí a seriedade, né, do sexo, né, no padrão bíblico, que deve ser entre um homem e uma mulher e que é para satisfação sexual, né? E o adultério, ele pode prejudicar, com certeza, ele pode desmantelar o casamento. Então, para proteger o casamento, Deus pôs lei para que o homem não adultere, porque a família seria sulapada por causa da traição. Tá? A fornicação, da mesma forma, pode prejudicar futuramente o jovem, né? Relação
fora do casamento e a homossexualidade do mesmo jeito. Então, o sexo, ele não é pecado. Ele é aprovado por Deus no casamento, pós-casamento e no casamento, e não fora do casamento, tá? E ele é para realizar a satisfação amorosa entre o casal. Deve ser feito com amor, não só por uma necessidade iminente, mas por amor. E isso conserva o casamento, né? Que aí não tem a outra pessoa como um instrumento sexual, mas sim uma pessoa em que você ama, tá? Então é preciso observar essa situação no casamento. Terceiro e último subponto do terceiro tópico: o pastoreio cristão e a prática homossexual. Mesmo reprovando o comportamento homossexual por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja não deve, de forma alguma, deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus, de forma nenhuma, tá? O homossexual, ele é a imagem e semelhança de Deus, como nós, como qualquer ser humano. Tá? Gênesis 1:26. E que, portanto, também por ele é amado, né? Amado por Deus. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ama. Mesmo que tenha sido desbotado pelo pecado, contudo nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus, e como tal deve ser visto e respeitado como pessoas. A igreja, portanto, não deve rejeitar o homossexual, como não deve rejeitar as demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos. Todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista como comportamento adquirido e como prática, se afasta daquilo que preceitua a Bíblia sobre a correta expressão de sexualidade. Ensina e ordena o abandono e a abstinência da prática por parte daqueles que se converterem à fé cristã. A igreja crê e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticada por pessoas do mesmo sexo é mostrada na Escritura como pecaminosa. Por outro lado, acredita que o Evangelho é poderoso para transformar todo o que crê em Jesus como Salvador, e isso inclui a homossexualidade. Mas o problema maior aí, né? O pastor hoje tem que ler muito, tem que buscar, certo? Para não entrar em contrição a essa situação, a esse ativismo gay. A questão é que nós aceitamos, amamos, né, os homossexuais, certo? Respeitamos eles como pessoa, porém, o ativismo gay quer pôr garganta baixa que nós temos que aceitar essa relativização, né, nessa questão do homossexual, querendo que a gente aceita, faça casamento em nossas igrejas, né, que nós estejamos de acordo e coniventes nessa prática, que eles venham para a nossa igreja e ficam como eles querem. Não. Como nós respeitamos a vocês, vocês têm que respeitar também a nossa doutrina bíblica, a qual nós cremos, certo? Que é a doutrina judaica cristã. Vocês não podem atropelar a nossa doutrina, aquilo que nosso credo, a nossa profissão de fé. Vocês têm que respeitar. A partir do momento que vocês querem aceitar a Cristo, né, querem se fazer membro, tá? Arrolar no rol de membro, você tem que aceitar a doutrina bíblica, certo? Você não pode atropelar aquilo que nós acreditamos. Então nós respeitamos vocês, mas vocês também têm que respeitar nós. Os pastores têm passado situações difíceis por causa desse ativismo, que quer pôr a garganta abaixo, forçando, né, que o pastor não pode nem pregar mais a respeito dessa prática e também não pode, né, proibir, tem que aceitar o casamento e até fazer, né? Pastor que já foram processados por essa situação. Mas nós respeitamos, amamos todos vocês, mas vocês têm que nos respeitar também
a nossa fé, o nosso credo, certo? Então é isso. Havendo essa harmonia, vivemos todos bem, certo? Amamos, respeitamos, consideramos como cidadão em imagem de Deus. E vocês nos consideram como os cristãos que temos a nossa cultura cristã, a nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. E aí tudo se vai dar bem, tudo vai terminar bem. E quando quiser passar para aceitar a Cristo, é só seguir o manual bíblico, né? Aceitando o que está na Bíblia Sagrada e está tudo bem. Um abraço, Deus abençoe vocês. Estamos chegando ao final dessa lição, né? Vamos fazer aqui a leitura da conclusão. Nessa lição aprendemos sobre 3 dos principais desvios do modelo de sexualidade bíblica: a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Essas 3 práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade. Nas últimas décadas, muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizado e planificado, certo? Então, existe uma diferença entre a palavra homossexual, né? Homossexualidade e homossexualismo. Tá? O homossexualismo é traduzido, né, como doença. E não é doença. A homossexualidade é uma prática adquirida. Tá? Então não consideramos como doença. Certo? Ela pode ser resolvida através da palavra de Deus. Mas não tratamos como doença. Então há essas duas diferenças, essas duas palavrinhas. Né? Então quando pronunciar, é homossexualidade e não homossexualismo. Tá? Um abraço a todos vocês, um beijão no coração. Estou orando por cada um de vocês que está do outro lado da tela. Continue, né, compartilhando nossos vídeos para o maior número de pessoas que você conheça. Se inscreva no canal, né? O meu canal precisa crescer. Né? Temos aí só 124 inscritos, precisamos atingir aí pelo menos 1 milhão de pessoas, né? Pela fé. Então se inscreva para que esse canal cresça e que Jesus apareça. Um abraço e um beijão no seu coração. E até mais no próximo vídeo, galera!